Olá! A paz do nosso amado e querido Salvador Yahushua. Hoje eu quero estar compartilhando uma palavra da parte do Pai e quero que quem entrar, que compartilhe, que nos ajude a levar a mensagem do Evangelho da Graça. Que você que entrou não saia da maneira que você entrou, mas que você saia da forma, da forma que tem que sair, do jeito que, não do jeito que você entrou. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pera aí, gente. Eu acho que tá bom, eu acho que vai dar pra ouvir. Pois bem, né? Vamos falar um pouco a respeito, da mensagem do Eterno, da mensagem do nosso reino, porque ele está muito logo ali. Muito perto está o seu retorno. Muito perto, nós estamos muito perto do dia da nossa ida, né? Mas, para isso, será necessário primeiro anunciar o Evangelho, né? O Evangelho divino, o Evangelho da graça, o Evangelho de poder. Porque nós fomos chamados para arrastar almas, né, para Yahushua. Nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos, escancaradamente, a todos os sinais da volta do retorno do Mestre. E, infelizmente, muita pouca gente tem percebido estes sinais. Não basta você só estudar os sinais. Não basta só você conhecer o Evangelho. Mas é preciso você também colocar o Evangelho em prática. Você precisa entender que as coisas, elas tomam um rumo na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos tão atribulados nas nossas vidas que a gente não vê a direção para onde é que a nossa vida está tomando o rumo, para onde é que nós estamos sendo direcionados. E infelizmente a humanidade ela tem se cegado para o lado da verdade, para o lado daquele que tem o poder de curar,
verdadeiramente, para o lado daquele que tem o poder de restituir aquilo que muitas das vezes a gente pensa que não será restituído na nossa vida por tantos e tantos sofrimentos, né? Veja que todas as notícias elas estão sendo esclarecidas, mas para você buscar essas notícias e que elas possam se esclarecer muito facilmente, é preciso você decidir no seu coração, buscar o discernimento, buscar pela direção do Espírito, para que haja ali uma orientação. Infelizmente, a igreja ela anda desorientada de tudo e todas as coisas, porque o que falta no meio da igreja é a orientação. Falta a igreja buscar a orientação, não no lugar onde ela pensa que ali naquele lugar irá orientar ela a fazer aquilo que ela pensa que vai receber a orientação. Muita gente busca orientações em lugares inadequados, em lugares que não carrega ali a verdade. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque essa é a verdade. As pessoas, elas, ao invés de buscarem orientações em lugares adequados, elas estão correndo atrás de orientações em lugares inadequados, em lugares que só tem aquilo de aparência. A humanidade continua fazendo os seus desejos, né, em lugares que não são adequados para ela. E hoje, não só para ficar aqui nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando aqui mensagens. Que essa live aqui é uma live de diálogo, tá? Tava nem previsto para fazer essa live, tá? Mas senti no coração vontade de fazer. Essa live aqui hoje, essa transmissão aqui, ela é uma live de verdade. Não estou aqui anunciando religião, porque eu não tenho nenhuma religião. Porque Arusho, ele não é religião, tá? O mestre, ele não fundou nenhuma religião. Ele não fundou doutrinas, essas doutrinas. Ele fundou a lei, ele fez a lei. Ele fundou a lei através de Moisés. Mas a lei não é para ser vivida. Não é para ser vivida, mas infelizmente o mundo vive debaixo de lei. Por muito tempo, eu vivi debaixo de lei. Por muito tempo. E hoje já não vivo mais. Hoje vivo debaixo da graça. E tenho muita gratidão no meu coração por viver debaixo dela. Porque, em verdade, vos digo que a lei, ela não salva. Ela não tem aquele poder que somente a graça tem. A lei, ela não cura, ela não transforma,
ela não renova a igreja, ela não dá instrução, ela não nos orienta. Mas quem faz tudo isso que a lei não faz é a graça. Porque o Salvador, quando ele esteve aqui encarnado, em um corpo de pecado, ele não fundou a lei, ele não orientou os seus apóstolos, os seus discípulos, aos seus seguidores para seguir a lei. Mas ele orientou os seus seguidores, seus apóstolos, para seguir a vossa graça. E para isso ele chama-nos também. É tão maravilhoso e gratificante, meus amados, a gente viver debaixo da graça. Por que é maravilhoso vivermos debaixo da graça, escolher a graça para vivermos? É porque a graça, ela é perfeita. Ela nos aceita de qualquer forma, independente do que você esteja passando, independente do que você seja. A graça, ela tem todo o poder que a lei não tem. Os próprios profetas do Altíssimo, o Espírito, através dos seus profetas, batia muito na tecla nas cidades onde eles colocavam os seus pés. Aonde um profeta ia, ele profetizava a verdade. Quem estava debaixo da lei, quem estava debaixo de pecado, um profeta do Senhor falava ali, orientava ali, mas não era o profeta sozinho que fazia isso. Mas pelo contrário, era o Espírito do Pai Altíssimo usando, instruindo, direcionando ao seu profeta a liberar todas as palavras que estavam dentro do coração do Criador para aquela cidade. Para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando aqui conosco os livros do profeta Isaías. Isaías, capítulo 46. Vamos abrir aqui a mensagem. Não é importante se tenha só uma pessoa, 2, 3, 5 pessoas. Eu vou continuar falando desse evangelho. O evangelho verdadeiro e poderoso. Porque, infelizmente, esse evangelho que está sendo anunciado dos 4 cantos da terra não é o verdadeiro evangelho. E o Pai, ele nos orienta a falar do verdadeiro, a sermos verdadeiros, a caminharmos confiante no caminho da verdade. Temos que ter confiança nela. Temos que, apesar de a gente estar em um momento atribulado, um momento de grande luta, que essa luta toda não é contra a carne nem sangue, sim contra potestades do mal, né? O mundo, ele está vivendo uma luta diária. E, infelizmente, tem pessoas que não estão sabendo lutar verdadeiramente. Estão sendo atacadas e estão pensando que quem está atacando elas é uma pessoa de carne, sendo que não é, pois a nossa luta, a própria mensagem do Altíssimo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra os inimigos da nossa alma. São contra demônios, são contra hostes, são contra as potestades do abismo. Infelizmente, tudo isso é permissão do Altíssimo,
por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da ganância, por causa da falta de amor, por causa dos comentários que estão sendo ditos, por causa de toda a blasfêmia do mundo, dos homens. Infelizmente, a blasfêmia, a idolatria, o pecado, orgia, ganância, duelo, está plantado na face do planeta. As pessoas têm se levantado umas contra as outras. Estão decidindo escolher servir a Babilônia no lugar de servir o verdadeiro, eterno, a verdadeira mensagem. A verdade da mensagem, ela está sendo abafada. Ela está sendo desligada. Porque, infelizmente, os manipuladores deste mundo não são homens, não são seres humanos, mas são potestades, são demônios, são seres trevosos, que o Eterno Altíssimo deu a permissão para tocar na terra. Todas essas coisas, muito antes de se cumprir na face do planeta, eu já havia visto em visão. E tudo o que está acontecendo no planeta Terra, na terra dos seres viventes, onde vivemos, eu e você, isso tudo é palavra profética do Salvador. Tudo isso está escrito no livro da vida. Cada sinal, cada mensagem, cada confronto que o mundo está vivendo nesse momento, isso tudo está escrito aqui, neste precioso livro, que infelizmente muita gente não busca ver o que está aqui. Mas isso tudo um dia vai acabar. Toda essa luta se cessará, mas não é agora que vai se cessar. Não é agora que toda essa luta que o mundo está enfrentando, toda essa escassez, todo esse caos, todo esse duelo contra poder, isso um dia vai cessar muito em breve, mas não é agora. É necessário que estas coisas e outras coisas nós venhamos ver, tá? É necessário que isso tudo venha acontecer, para que a palavra do Eterno Soberano se cumpra na terra, para que os homens e os olhos de todos os seres viventes vejam, porque esta é a palavra final. Nós já estamos vivendo o dia do fim. Nós já estamos vivendo os dias finais. Os dias quais o próprio Mestre nos falou que iríamos viver. Hoje eu até me surpreendi com o Pai. Nunca mais eu tinha sentido a presença tão forte do meu Pai. Mas hoje eu senti. O Senhor, Ele está levantando uma geração de profetas, uma geração viva, uma geração verdadeira, uma geração honesta, uma geração que é sábia, que tem todo o poder do Altíssimo ao seu favor. Enquanto o Eterno está varrendo. Você sabia, você que está ouvindo eu falar, você sabia que o Criador, Ele está varrendo o mundo? Ele permitiu o inimigo tocar na terra.
Não pense você que está me ouvindo, não pense você aí do outro lado dizer assim, é Deus que é culpado disso tudo no mundo está acontecendo. Eu te digo, meu amado irmão, minha amada irmã, que não é Deus que tem a culpa de tudo isso. É o homem com a sua ganância por dinheiro, por poder, para ser visto, para ser como Deus, para ser como o Criador, se passar pelo Criador. O anticristo, ele já está há muito tempo entre nós. Muitos anticristos entre a gente. Só que ainda não se levantou um anticristo que irá governar tudo isso. Não. Mas nisso não vai demorar muito tempo. Não vai custar muito tempo, não. Não vai. A própria mensagem do Eterno nos fala sobre os anticristos que iriam estar ao nosso redor, à nossa volta, em todo lugar, usando pessoas, manipulando através das emoções as pessoas. Mas muito em breve, meus amados, o anticristo, o único verdadeiro anticristo que irá governar a terra, ele irá se levantar, mas para a alegria da igreja, que sente no coração que já está salva, eu digo que o anticristo não vai ter sucesso. Não vai. Não. Tem muita gente aí que eu fico vendo, estão com desespero aí por outras coisas, mas não estão desesperados para mudar a sua vida. Você sabia que 2024 é o ano do perdão? 2024 é o ano que o Criador já começou a separar lei da graça e graça da lei. 2024 será o ano do divórcio, das separações. Não é só divórcio de casamento, mas é separação de família também. Sabe por quê? Porque o Criador, ele não quer mais a lei unida com a graça. E nem a graça, a lei, é unida com a lei. Porque, meus amados, ambos, lei e graça, elas não andam juntas. Não tem como. A lei e a graça nunca se entendem. As duas não anunciam a mesma mensagem. A lei é dos religiosos. E a graça é daqueles que estão vivos, daqueles que se libertaram totalmente da religiosidade. A graça tem o poder de transformar, tirar o velho homem e fazer um novo homem, uma nova criatura em Cristo, em Yahushua, no Mestre. Enquanto a lei não tem esse poder. Enquanto a lei, o que ela faz? Ela aplica a religião. Ela alimenta a igreja do Eterno usando a religião, mas não a espiritualidade. Quem está na lei não acredita no espiritual. Não crê na espiritualidade. Para um religioso que está debaixo da lei, ele vê um espiritual que está debaixo da graça como um maluco, como um doido, como um daquele que não, de nada sabe. Infelizmente, isso é quem está debaixo de lei. Quem está debaixo de lei não acredita na espiritualidade. Não reconhece que a espiritualidade, ela vem do Altíssimo. Que o sobrenatural existe.
E que o Espírito do Pai Divino, ele pode falar com os seus, revelar coisas que um que está debaixo da lei não sabe. E quando um que está debaixo da lei se depara com uma igreja que está na espiritualidade 100%, que está debaixo da graça, que se tornou uma nova criatura, vai se deparar com aquilo e vai se espantar, porque não vai acreditar, porque não acredita. Vai passar a ver aquela pessoa que está debaixo da graça como uma pessoa que precisa de ajuda, que está com problemas mentais e etc. Porque essa é a verdade. Uma igreja espiritual 100% debaixo da graça e vive 100% a espiritualidade, ela não carrega problemas mentais na cabeça. Mas um que está debaixo da lei, ele vê aquela pessoa como uma doente mental. Essa é a verdade. Então o Criador, meus amados, ele está afastando os da lei da graça. Ele está limpando, separação. Já está acontecendo desde 2020 essa separação do joio do trigo, da lei da graça, já está sobre a terra. O Criador já está limpando tudo ao nosso redor. Ele está tirando tudo aquilo que não convém à sua amada igreja, à sua noiva. Ele está agindo no meio da sua verdadeira igreja em espiritualidade. Ele está derramando a sua verdade sobre os seus, sobre aqueles que buscam sem cansar, sem cessar. Assim nos diz o Senhor hoje essa tarde: estou separando a lei da minha graça, tirando o que é de lei da minha graça. Porque eu chamo não para viver debaixo da lei, mas para viver debaixo da minha graça. Eu criei a minha lei. A lei é minha, provém de mim. Usei Moisés e através de Moisés eu criei a lei. Criei os mandamentos. Mas eu não chamei a minha igreja para viver debaixo dessa lei que eu mesmo criei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo a essa mensagem. Não foi por acaso que eu entrei aqui para fazer isso que você está fazendo, não. E outra, não foi por acaso que você entrou aqui. Foi o Pai que te trouxe até aqui para você ouvir, para você abandonar a sua vida de lei. Abandone a sua vida de lei enquanto se pode, porque muito em breve não vai poder mais abandonar. Eu quero dizer para você que Yahushua, que é Jesus, né, para os religiosos, ele está retornando. Ele virá, ele voltará. E o retorno dele não vai ser como a primeira vez quando ele esteve aqui, encarnado. Não vai ser assim. O retorno do Mestre, o retorno do Rei dos Reis, o retorno do Senhor dos Exércitos será como um juiz. Ele virá como juiz. A terra já está vivendo o juízo final. A terra já está sendo julgada pelo Eterno.
A terra já está sendo abatida pelo Criador. Ele permitiu Satanás tocar na terra. Ele permitiu tudo isso que nós estamos vendo escancaradamente debaixo dos nossos olhos. Tudo isso que o mundo está enfrentando, tudo isso que está acontecendo, todos estes sinais, muito em breve se cessarão todos eles. Mas não será agora. Não será agora. Ainda não é o final de tudo. A própria palavra do Criador nos diz que nós iríamos presenciar todo tipo de sinais, todo tipo de coisas iríamos ver diante da gente, nossos olhos iriam se deparar com tudo. Mas nenhum dessas coisas seria o final de tudo. Hoje eu estou sentindo uma alegria tão grande dentro do meu coração. Hoje estou sentindo que o Pai já está voltando. E eu louvo ao Eterno por Ele estar me dando sustento, por Ele estar me fortalecendo, por Ele estar me ajudando. Louvado seja o Eterno Soberano, o Pai das nações. Louvado seja o Criador dos céus e terra. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Isso aqui não é nenhuma loucura. Isso daqui não é nenhuma coisa da minha imaginação. Isso aqui que você está ouvindo é a realidade da verdade, que muita gente não tem coragem de abrir a boca para pronunciar, que vem do alto, que vem do céu. O Criador, ele tem compromisso não com covardes, mas o Eterno, ele tem compromisso com os corajosos, com os fiéis e com os verdadeiros. Quem for covarde, ele não usa. Quem for covarde, não tem como o Espírito da verdade usar. O Pai, ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Pai, ele ministra a sua palavra através daqueles que se abrem para Ele totalmente e dizem assim, na presença dEle: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa-me, encha-me do Teu Espírito, encha-me da Tua verdade, e eu estou aqui, usa-me para fazer a Tua vontade. Essa é a verdade da verdade. Mas quem for covarde não tem vez. O covarde não tem vez no reino dos céus. O covarde não tem vez na presença. O covarde, ele faz a sua mensagem, mas não tem coragem de anunciar. A igreja covarde, ela só ouve somente, mas não tem coragem de sair para anunciar o que é verdadeiro. Porque o covarde, ele está acostumado de se calar, de estar na roda ali,
silenciosamente ali apenas só ouvindo, mas não tem coragem de se levantar e mover uma palha, porque o covarde falta a coragem dele, que ele não tem. Tem muita gente aí se acovardando. Ouve as mensagens, ouve as profecias, ouve a verdade, mas não se levanta para mover uma palha, não se levanta a bunda da cadeira para ir fazer, para se com coragem, tá aceitando tudo de bom grado, tá aceitando todas as coisas. O mundo tá caminhando assim, o mundo tá assim, se acovardando, e não estão dando aqui, ó, a cara, a tapa para falar, para pronunciar, para anunciar o que vem de cima. Mas estão aí se retrocedendo, se fechando. Estão aí, ó, calado, com a boca lacrada, só ouvindo silenciosamente. Muitas vezes o covarde, ele discute com o que é corajoso. O covarde vê o corajoso se levantando e indo à luta, lutando ali para vencer. E aí o covarde diz assim: ei, cala a boca aí, não fala nada não te mete não, fica calado, fica em silêncio. Ah, para de estar falando aí, tu fala demais, tu fala muito. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai procurar o que fazer. Covarde assim. Covarde, ele vê o verdadeiro, o corajoso, o forte fazendo o que ele não faz. E ele se incomoda. Ele se incomoda. Aí ele diz assim: ah, esse bicho aí só vive fazendo o que não é para fazer. Esse homem aí, essa mulher aí tá fazendo aí, reproduzindo coisas aí que não é para ser reproduzidas. Tá falando aí, compartilhando aí coisas que não é para falar. Olha, cala a boca aí, não fala nada. Fica em silêncio. Covarde, ele quando vê um corajoso se levantando, saindo do seu comodismo e indo lá para não ficar a favor daquilo que o covarde está sendo a favor, aí o corajoso vai lá e diz: não, eu não vou ficar a favor disso, quero mudança. Aí usa todos os tipos de estratégia, aí aquilo começa a incomodar aos medrosos. Infelizmente o medo tomou conta do mundo. O mundo está vivendo 24 horas debaixo desse medo. Que eu saiba, meus queridos irmãos, o medo ele não provém do Criador. Você sabia, meu querido irmão, que quando você alimenta a energia do medo, você está dando a prioridade ao inimigo da tua alma? Quando você alimenta o medo na sua vida, o inimigo, ele se torna forte. O inimigo, ele se alimenta do medo, da sua preocupação, do seu medo, dos problemas e etc., de coisas negativas. Coisas negativas, sentimentos negativos alimenta o inimigo das nossas almas. Eles ficam fortes, eles crescem, eles se alimentam da energia negativa. Eu quero dizer para você, não permita o medo fazer parte da sua vida. Não dê legalidade ao medo para ele fazer parte da sua vida.
Felizmente tem gente que dá legalidade ao medo para fazer parte da sua vida. As escrituras nos diz que o medo não provém do Pai, não pertence a Ele, não é dele. Lembra de Josué? Vamos abrir aqui a mensagem aqui no livro de Josué. Josué 1. Parte do livro de Josué, que é muito famosa, né? As pessoas, elas leem as escrituras sagradas, mas elas não entendem o que verdadeiramente a escritura está tentando nos falar, dar uma lição, porque a palavra, a Bíblia, não é somente um livro para ser lido de qualquer forma, mas a Bíblia é uma bússola para as nossas vidas, que nos direciona para as coisas que temos que tomar. A Bíblia Sagrada, a palavra dele, é a verdade, o caminho e a vida. Se não for por meio do caminho da verdade e da vida, ninguém se achega até o Criador. Ninguém o conhece, se não for por meio da busca constante na sua palavra. Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa palavra aqui foi dada para Josué. Quando Josué foi levantado para dar procedimento ao caminho do povo do Eterno no Egito. Josué foi levantado como sucessor de Moisés. Josué foi irmão de Moisés e sucessor dele.
Quando Moisés faleceu, o Criador ele levantou Josué para dar seguimento naquilo que havia começado já através da vida de Moisés. E Josué pensou. Ele pensou dessa forma aqui. Ele pensou assim: como é que eu vou fazer isso? Se o medo tomou conta da minha vida, se o medo tomou conta do meu interno, como é que eu vou fazer? Creio eu que ele pensou desta forma. E aí o Criador viu aquele sentimento de Josué, que ele estava com sentimento de medo, com sentimento de pavor, com sentimento de incerteza. E o Criador falou assim: não temas, Josué. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não te entristeça, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés, lei essa que pertence ao Criador e que o Criador, através de Moisés, deu o início, criou esta lei. Te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ele estava dizendo, o Eterno estava dizendo para Josué: não permita que as coisas ao teu redor te faça desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para nenhum lugar. O Criador ele estava dizendo para Josué desta forma e deste jeito: Josué, meu filho, olha para a direção, foca a tua visão na tua direção. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para cima, não olha para baixo, não olha para nenhum lado. Olha para a tua direção, olha para a tua direita, foca a tua visão em mim. Cuida de ver o que eu estou te mostrando, para que nada te atrapalhe. Era essa a mensagem do Criador. Tem muita gente que infelizmente está na presença do Criador divino, mas não está ali focada totalmente a sua vista ali. Está olhando para um lado, está olhando para a direita, está olhando para cima, está olhando para baixo, está olhando para a esquerda, está olhando para a costa, está olhando para o outro fulano, está olhando para o Beltrano, para o Ciclano, por isso, para aquilo. Ei, olha para a tua direção. Olha para dentro de ti mesmo, de si. Olha para ti, olha para dentro de si. Procura ver onde é que precisa, dentro de ti. Aonde precisa mudar, aonde precisa se transformar. Enquanto se tem tempo. Porque vai chegar um tempo que muito em breve não vai haver mais tempo de se transformar no interno. As escrituras diz que o tempo de transformação é agora, enquanto estamos aqui nesse mundo caído. Enquanto estamos aqui nesse mundo caído, tem que haver coragem da parte da igreja, da parte da pessoa, de haver a mudança. Como é que você quer mudança se você não está olhando na direção? Se você não busca o caminho da verdade, se você não permite que o Espírito da verdade se revele a ti para te mostrar onde é que você precisa mudar no teu interior. As pessoas dizem assim: eu queria tanto mudar de vida,
queria tanto me transformar, queria tanto que acontecesse uma mudança 100% na minha vida, queria tanto mudar o meu lado de ser, a minha forma, o meu jeito, mas continua ainda impedindo o tratar e o agir do divino na sua vida. Continua impedindo o Espírito da verdade se revelar através da palavra. Não é através de homens, não. Porque, meus amados, o Criador, ele não está se revelando através destes homens que muita gente pensa que são homens de Deus, que são homens verdadeiros, que são homens ungidos. Não, querido. O Espírito do Pai, ele se revela através da sua mensagem. Eu não acredito mais que o Espírito do meu Pai está se revelando através desses homens aí. Eu não acredito mais, eu não creio mais nisso. Mas respeito quem crê. Não são todos que o Espírito Santo está usando. Não são todos líderes que o Espírito do Pai está usando. Não. O Eterno não está usando qualquer um. Se ele quiser usar, ele usa. Só que ele não está usando. Já foi-se o tempo do Espírito da graça usar os que estão aí se intitulando de líderes, de homens de Deus, de líderes aí, de pastores. Não são todos. Infelizmente, não são todos que o Espírito está usando. Existe muito espírito do engano aí entre nós, tentando se passar de Deus. Tem muitos espíritos do anticristo entre nós, tentando se passar pelo verdadeiro Criador, pelo verdadeiro Pai da eternidade. E não é. Em 2026, o anticristo ele vai agir com tanta força, mas com uma tamanha força tão grande, que o Criador ele vai permitir o espírito do anticristo aprontar com tudo, fazer o que bem entender. Isso tudo com a permissão do Pai. Ai, não sei o que. Tem gente que fala assim, ai, não, tá repreendido. Não é negócio de estar repreendido, não. Vai acontecer o que está escrito na palavra. Vai se cumprir tudo o que o Messias, através dos seus profetas que carregam o dom de profecia, tem profetizado. Tem muita gente aí que não acredita que existem igrejas que carregam o dom da profecia. Eu praticamente não me intitulo de profeta. Não me intitulo de profeta do Senhor, não, de profetisa, não me intitulo disso. Mas eu carrego o dom da profecia e esse dom não é meu. Esse dom foi adquirido através de tanto esforço meu, da minha parte, na presença do soberano. Isso é um dom que eu adquiri da parte do Criador. E infelizmente tem gente que diz assim, não, você não pode estar falando isso porque você está se você ficar falando mal, né? A pessoa que diz isso está debaixo de lei. O debaixo de lei chega comigo e diz assim, não, você está falando do pastor, você não pode falar da sua autoridade, você não pode falar mal de pastor, você não pode julgar. Meu amado, eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. O que eu tenho, o que eu carrego é da parte do Criador
e foi toda a busca, todo o esforço da minha parte na presença dele. E eu não pedi para ele derramar este dom, para ele me dar o dom de profecia, eu não pedi. Eu não pedi. É o meu chamado. Ele me chamou assim. Ele me entregou. Tem muitas vezes que nem vontade de fazer o que eu estou fazendo aqui eu nem tenho. Porque infelizmente tem muita gente que não acredita. Infelizmente tem muita gente incrédula. Infelizmente tem muita gente que não crê no sobrenatural. E isso eu fico praticamente sem ânimo, sem vontade de fazer. Às vezes eu não vou mentir aqui, que eu não gosto de mentir. E nem posso mentir, nem devo. Longe de mim isso. Mas já me aconteceu de não querer fazer mais o que você está fazendo aqui. O que você está ouvindo aqui. Que é falar da mensagem. Que é ser verdadeira. Que é agir como uma igreja que carrega o dom da verdade, que carrega o dom da profecia divina na minha vida. É muitas vezes assim que eu, Senhor, eu não estou com vontade mais de falar. Tem vezes que eu chego com o Criador e digo assim, Senhor, eu não quero mais falar não. Quero mais falar não. Ninguém acredita, ninguém dá ouvidos. Não quero falar. Para que eu vou falar? Para que eu vou pegar o meu número, o meu aparelho telefônico para falar a tua mensagem se ninguém acredita? Ninguém vai dar ouvidos a nada não. As tuas criaturas, Senhor, tá desbundada aí, tá desviada. Estão debaixo de lei, ninguém acredita no que eu for falar. Ninguém acredita no sobrenatural, ninguém crê. Não adianta eu chegar aqui e botar minha cara diante do telefone para verem se não vão acreditar, não vão crer. Se eu falar que o teu retorno está bem perto, as pessoas vão zombar, blasfemar, rir, chacota, não vão dar nem importância para a tua mensagem. E aí ele diz, faça do mesmo jeito. Faça da mesma forma. Se minhas criaturas não o ouvirem, porque são rebeldes, mas faça da mesma forma. Cumpra aquilo, abra o caminho para me passar muito em breve. Mas faça da mesma forma. Fale do mesmo jeito. Anuncie a minha graça. Faça com que a minha mensagem chegue até aos ouvidos. E aí eu digo assim, mas Senhor, se eles não acreditarem, se eles não crerem, não importa, não interessa. Continue fazendo o que eu chamei você para fazer. E assim eu vou e faço. Faço por causa do meu Pai que manda eu fazer. Porque ainda tem aos que precisam se despertar. Porque existem muitos aí que já não tem mais vez para despertar, porque já foram condenados. Tem muitos aí, viu? Que não adianta mais despertar mais. Que já estão condenados. Enquanto tem outros, uma minoria pequena, que o Criador não quer que se perca. Que o Eterno não quer que fique este povo pequenininho, que ainda não despertou. O Criador ele não quer esse povo unido
com os que já estão condenados. Eu não sei. Mas talvez você esteja dizendo, mas quem é que está condenado? Quem é que está... Não, eu não sei quem é que está condenado. Mas aquele que está sobre mim, ele sabe. Ele sabe quem é que está salvo e sabe quem é que está condenado. Ele sabe quem vai se salvar e quem será condenado. Não me pergunte nada porque eu não sei. Não me pergunte nada que eu não sei. Porque eu não sou Deus para saber. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para tirar as pessoas do caminho. Não estou aqui para anunciar o pânico. Não fui chamada aqui para estar profetizando o caos, tá? Como tem gente que já tem falado isso. Eu não estou aqui, não fui chamada pelo meu Criador para colocar terror em ninguém. Mas eu fui chamada para fazer a vontade do soberano, de falar aquilo que se encontra dentro do coração dele, mas não do meu. O que eu falo é em nome do Eterno. O que eu faço aqui é em nome do Eterno, mas não em meu nome. O que falo e o que faço é em nome dele. É para honrá-lo, para exaltá-lo. Mas eu não quero ser exaltada. É tão legal isso do Espírito que quando ele começa a conversar comigo, quando eu começo a conversar com os meus santos anjos, 2 anjos que me acompanham desde a minha nascença, 2 anjos em cada nível que eu venho passando, em cada nível que eu venho subindo, em cada dimensão que eu venho subindo na espiritualidade, me colocado um anjo para conversar. Mas só que na verdade 2 anjos me acompanham. E esses 2 anjos que me acompanham, eu converso muito com eles. Falo com eles, converso com eles como pessoas assim, como eu estou conversando aqui. E quando eles falam para mim, tudo eu anoto no meu caderno. Eu gosto de sempre estar anotando na minha agenda, meu caderninho, colocando tudo o que vem, né? E a minha última live que eu fiz, eu falei a verdade. Vamos ver aqui, cadê? Eu quero estar compartilhando agora novamente essas coisas que o Pai tem me feito escrever. Os santos anjos têm me falado. Não estou pedindo para você acreditar, tá? Não estou forçando você a acreditar no que eu acredito. Se você não acredita, o problema não é meu se você não acredita. Se você é incrédulo, o problema também não é meu. O problema é seu se você não acredita. Se você é incrédulo, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas eu acredito nas coisas que vêm do Pai, dos santos anjos, no secreto, para mim. Assim diz o Senhor: a humanidade está tão cega que ainda não estão sabendo da verdade do jeito que ela é. Minhas criaturas estão tão cegas que ninguém compreende mais nada, pois a mente do homem foi programada para apenas saber aquilo que aparenta ser
verdade. O mundo caminha para a falta de compreensão. Os homens com o mundo seguem para o mesmo caminho. Se afundam, se mantendo apenas nas suas doutrinações e obrigatoriedades. O Pai não ensinou a lei. A lei não é para ser mais vivida. A lei é de Moisés, que foi criada pelo Criador no dia em que Yahushua morreu no madeiro. Ali ele quebrou a lei. O Eterno, ele está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, de verdadeiros profetas que adoram a ele em espírito e em verdade, para fazerem a sua vontade em um mundo sombrio, em um mundo caído. Não existe mais profetas, mas existe aqueles que carregam o dom de profecia. Tem uns que carregam o dom de profecia, que se intitulam de profetas, e não é dessa forma. Tem outros que não têm dom nenhum e quer se passar que tem um dom mentindo. Vai mentir para outro, mas para os verdadeiros não mentem. O Senhor diz: na noite em breve não haverá claridade. Serão exterminados todos os inimigos. O Senhor passará a reinar e a governar a sua Jerusalém muito em breve. Não haverá mais fontes de águas sombrias, mas existirá a única fonte de águas claras, que será chamada de Yahushua. Aqueles que se recusarem a obedecê-lo não viverão mais, terão a morte como ensinamento. Tem muitos buscando sacrifícios em outros lugares e levando-os para intoxicar a igreja sem saber e perceber de que estão se prejudicando e prejudicando o seu próximo. A verdade que liberta, ela é simples e tem fácil acesso. Decida ter livre e espontânea vontade de buscá-la. O que é escolhido, jamais deixará de ser procurado, pois é um escolhido e já faz parte da parte escolhida. Por isso, é um escolhido. A mesma época, durante a vida de Abraão, ressurgiu, se voltará às repetições. Virá a grande época forte da fome sobre toda a terra. Os mesmos ocorridos, coisas que foram presenciadas sobre o mundo e sobre as pessoas, voltarão a se repetir daqui para frente em diante, entrando o ano e saindo o ano, entrando o mês e saindo o mês. Se repetirá todas as coisas. Os pedregulhos do engano servem ainda para fechar as bênçãos. Quando se liberta dos pedregulhos, a liberdade faz com que as bênçãos venham a florir com continuidade. O período de grande dificuldade se estenderá e a providência será o Criador para existir. Assim diz o Senhor: o mundo sentirá o peso das minhas fortes mãos. O mundo já começou a dar o início do princípio das dores finais. Muito antes da destruição, coisas haverão de ressurgir sobre toda a terra. Muitos tropeços, muitos enganos, muitos horrores, muitas quedas, muitas destruições, muitas perdições, muitas vergonhas, muitas mortes, muitos boatos, muitos burburinhos hão de serem vistos e ouvidos por todo mundo. Um grande levante como uma grande onda do mar vem na direção do sul, leste, oeste, sudeste e nordeste. Que se prepare fisicamente, espiritualmente e psicologicamente, pois grandes coisas haverá de acontecer para que os incrédulos vejam o mundo e os homens serão todos tratados com ira, pois já começou o jugo e o juízo sobre a terra. A verdade não está brincando de ser verdade. O mundo está sentindo o peso das mãos fortes do Criador. O mundo já começou a dar o início do princípio das dores. Já chegou o fim. Muito antes da verdadeira construção da era futura, é preciso se dar início à futura era de destruição.
Muitas grandes coisas há de vir sobre toda a terra. Muitos e muitos sinais hão de ressurgir sobre cada cidade, em cada país, em cada metade, em cada continente, em cada parte de cada continente há de vir futuras destruições para os não preparados que se preparem fisicamente, e os não preparados que busquem ao Pai para receber instruções, e parem de estar buscando instruções de terceiros, pois estes de nada sabem, a não ser atrapalhar aos preparativos. Assim diz o Senhor: haverá muitas propostas essas enganadoras, que aparentará verdadeira. Estas propostas têm como impedir o avanço de prosperar em meio ao grande tumulto que virá por mais longos meses e anos. Muitas e muitas propostas virão. Ai dos que aceitarem a essas e outras e muitas propostas que serão apresentadas. Isso aqui está no meu caderno, isso foi Santos Anjos que me falou. Eu escrevo tudo o que é me passado. E eu não estou forçando você a acreditar no que eu estou falando. O problema é seu se você acreditar ou não acredita. O problema é seu se não crer no que eu acredito. Eu não estou forçando ninguém a acreditar no que eu creio. Mas lembre-se que naquele dia você será cobrado. No dia que estiver face a face com o juiz. Vai ser cobrado. Toda a igreja vai prestar contas diante do Eterno. Naquele dia, vai. Eu vou ficando por aqui, já vou saindo. Não estava prevista essa live, mas me deu vontade. E espero que o Criador abra os teus olhos, te faça enxergar, te faça ver que a verdade, ela não está de brincadeira. E o inimigo das nossas almas também não está brincando de ser nosso inimigo. O Pai da graça, ele não está mais brincando de ser Deus. Yahweh não está brincando de ser Deus, não. Ele está agindo, ele está julgando, ele está permitindo tudo isso. 2024, o ano do perdão, o ano que precisa perdoar. Mas perdoar não é só da boca para fora, é perdoar de todo o coração. Porque quem perdoa se liberta do que está preso. Mas aquele que não perdoa, felizmente este tal não se libertará do que está passando. Perdoe, porque esse ano é o ano do perdão, é o ano da separação, da continuação, da continuidade. É o ano dos preparativos. Fiquem todos na paz. Que o eterno Criador soberano abençoe a cada um que se fez presente aqui. Muito obrigado pela atenção dos amados. E até em breve. Há uma outra mensagem da parte do Criador. Muito obrigada.